Legal, pessoal. Vamos lá. Hoje eu vou falar um pouco sobre o triângulo da autoobsessão, tá? De uma forma bem resumida. É um assunto que não serve só para o dependente químico, serve para bastante gente, o ser humano como um todo, tá? Que tem muita gente que vive dentro desse triângulo da autoobsessão. E basicamente, o triângulo da autoobsessão seria o ressentimento do passado, coisas que não foram tratadas, mágoas, traumas, né? O ressentimento do passado, a raiva do presente por eu não aceitar a minha realidade de alguma forma e o medo do futuro, né? E tem muitas pessoas que vivem assim, né? Dentro desse triângulo da autoobsessão. Mas eu vou explicar um pouco melhor o que seria o triângulo da autoobsessão. Quando a gente nasce, né, a gente está consciente apenas de nós mesmos, né? Nós somos o universo. Então a gente vai percebendo pouco além das nossas necessidades básicas e contentamos se elas forem satisfeitas. À medida que a nossa consciência começa a expandir, vamos identificando, vamos identificando um mundo, né? Vamos identificando um mundo além de nós mesmos. E descobrimos que a nossa vontade, a nossa volta, perdão, né? Descobrimos que a nossa volta existe pessoas, lugares e coisas que satisfazem as nossas necessidades. Então a gente começa também a reconhecer a diferença e a desenvolver preferências, tá? Aprendemos a querer além de querer, a também escolher. Somos o centro de um universo em expansão e esperamos ser supridos de tudo que necessitamos e queremos. Então, essa é a ideia inicial desse triângulo da auto-obsessão. Então, nossa fonte de prazer, ela transfere-se das necessidades básicas para a satisfação dos nossos desejos. Tá? Após esse período, né, de experiência, a maioria das crianças percebe que o mundo exterior, essa tosse tá abençoada. Então vamos lá. Após esse período, né, de experiência, a maioria das crianças percebe que o mundo exterior não consegue suprir, né, todas as nossas necessidades e vontades. Então, a gente começa a complementar o que a gente recebe com os nossos próprios esforços. Né? Essa é a ideia. E à medida que vai diminuindo a sua dependência de pessoas, diminuindo a dependência de lugares, de pessoas e de coisas, começa a se observar cada vez mais. Passa a observar o todo cada vez mais. Torna-se mais autossuficiente e aprende que a felicidade a felicidade e a satisfação vem de dentro. A maioria continua a amadurecer, né, reconhecendo ali, aceitando as suas qualidades, seus defeitos, reconhecendo as suas forças, suas fraquezas, os seus limites, né, vendo as suas habilidades, enfim. E chega a um ponto em que geralmente procuram a ajuda de um poder maior do que elas, mesmo para fazer, né, a gente começa a procurar um poder maior do que nós mesmos, para fazer o que eu não consigo fazer sozinho. Essa é a ideia de um poder superior, que complementa. Porque tem muita coisa que eu não posso fazer sozinho, a maioria faz o quê? Pede a Deus, né? Pede ajuda a um poder maior do que nós. Que seja amoroso, cuidadoso e maior do que nós. Então, assim, para a maioria das pessoas, o crescimento, essa fase de crescimento, isso, amadurecimento é um processo natural. Mas tem o outro lado, né? O adicto, o dependente químico. Parece que para nós adictos, né, para nós dependentes químicos, a gente tropeça em algum ponto desse percurso. Parece que nunca alcançamos a nossa autossuficiência, que a gente vê outras pessoas alcançando. Mas para a gente é difícil esse ponto.
tá? Então, continuamos sempre a depender do mundo à nossa volta, de pessoas, e nos recusamos a aceitar que não recebemos tudo, né, do mundo. A gente tem essa insatisfação. Então, a gente nos tornamos, no caso, né, auto-obcecados, né, nossa vontade e necessidade transformam-se em quê? Em exigência. Então, aí que está a diferença, né? A gente passa a ser auto-obcecado, porque a nossa vontade, a nossa necessidade, ela vai se transformar em exigência. Então, a gente chega a um ponto em que a satisfação e a autorrealização são inatingíveis. Inatingíveis. A gente não vai alcançar. Então, pessoas, lugares e coisas não conseguem mais preencher o vazio dentro de nós. E reagimos a elas com o quê? Com ressentimento, com raiva e medo. Você entendeu? O triângulo da autoobsessão, ele está aí. O ressentimento, a raiva e o medo. Então, o ressentimento. Deixa eu pegar minha cola aqui. Ressentimento do passado, né? Ressentimento do passado, raiva do presente e medo do futuro. Então, isso forma esse triângulo da autoobsessão, né? Todos os nossos defeitos de caráter são derivados dessas três reações. A autoobsessão é a essência da nossa insanidade. O que seria insanidade? Repetir os mesmos erros esperando resultados diferentes. E não tem como você repetir o mesmo erro e esperar que vai acontecer algo diferente daquilo. Isso é a insanidade. O ressentimento é a forma como a maioria de nós reage ao nosso passado, né? O reviver contínuo dessas experiências passadas. E a raiva é a forma como a maioria de nós lida com o presente, com o hoje. É a nossa reação à negação, né? É a nossa reação e negação da realidade. A realidade que a gente vive hoje. A gente não consegue chegar nesse ponto de aceitação, né? E o medo é o que sentimos quando a gente pensa no futuro. É a nossa resposta auto-desconhecido, né? É a nossa resposta auto-desconhecido ao que a gente não sabe o que está por vir. Então gera esse medo. E esses três sentimentos são expressão da nossa auto-obsessão. Por isso o triângulo da auto-obsessão, né? É a maneira como a gente consegue reagir. É a maneira como nós, dependentes químicos, é a maneira como o dependente químico ele reage, né? Quando pessoas, lugares e coisas, quando passado, presente, futuro, não está à altura das nossas expectativas. E hoje, depois a gente vai falar como mudar essa questão. Como mudar esse triângulo da autoobsessão. E em NA, Narcóticos Anônimos, aprendemos uma nova maneira de viver com as novas ferramentas que são adquiridas, né, através de palestras, de informações, através da própria sala de Narcóticos Anônimos, que no caso a gente está se tratando aqui dos 12 passos, que procuramos trabalhar e melhorar cada vez mais. O melhor que pudermos, né? Essa é a ideia, trabalhar os 12 passos o melhor que pudermos. E nos manter limpo. Então, a gente conseguindo praticar esses princípios em todas as nossas atividades, aí que acontece esse milagre de a gente entrar no estágio de recuperação e dar continuidade. Então, a gente vai encontrar a liberdade das drogas, da nossa adicção e da nossa auto-obsessão, tendo um trabalho. O ressentimento ele vai ser substituído pela aceitação. E a raiva ela é substituída pelo amor. E o medo ele vai ser substituído pela fé. Entenderam como sair desse triângulo da auto-obsessão? O ressentimento ele vai ser substituído pela aceitação, a raiva é substituída por amor e o medo ele é substituído pela fé. Então é bom lembrar, né? Temos uma doença que por fim nos obriga a procurar ajuda. Certo? Para a nossa sorte, só nos resta a gente querer. Essa é a realidade. Basta a gente querer se prontificar a fazer algo de diferente para conseguir, dia após dia, ir nos melhorando como ser humano. Então, essa é a base que eu tenho para passar um pouco, de forma resumida,
sobre o que é e como tratar esse triângulo da autoobsessão. Tá bom? Obrigado por terem me ouvido. Tamo junto, até uma próxima.